Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e essa é mais uma viagem onde nós vamos embarcarmos juntos através das páginas da Bíblia. Vamos lá, vai ser muito legal. Lucas capítulo 16, a parte terceira hoje, episódio número 323. Estamos na quarta temporada, vendo o Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo, parte a parte. Hoje você não pode perder, a gente vai falar sobre o mau uso do dinheiro. Muitas pessoas têm dificuldade, às vezes por causa de não ter um ensino, né, sobre finanças, de como lidar com dinheiro. Gente que bate muita cabeça, mas a Bíblia também nos ensina isso. E você vê que a Bíblia ensina muita coisa, né? Até a gente poder lidar com dinheiro. Vamos lá ver o que Jesus nos deixou aqui, que é muito interessante, você não pode perder, tá bom? Então fica aí até o finalzinho. Vai ser uma jornada maravilhosa. Então, Jesus fala que existe uma possibilidade de fazer amigos das riquezas da injustiça. Veja que isso foi claramente apresentado a nós por Nosso Senhor na parábola anterior que nós vimos, sobre as moradas eternas que poderia nos dar as mais calorosas boas-vindas se usarmos conscientemente o nosso dinheiro. Mas veja que os fariseus que precisavam da advertência contra a cobiça apenas o ridicularizavam. As sentenças intermediárias não precisam nos deter por muito tempo. Cristo acusa os fariseus de autojustificação, de querer justificar a si mesmo diante dos homens. Porque ele só pode acontecer diante dos homens. Diante de Deus, impossível. É um apelo ao mero tribunal humano, aqueles que só podem julgar pela aparência, mas aqueles que não podem sondar o coração. A reputação dos fariseus pode murchar, decair, mas nenhum tio da lei falhará. A Bíblia diz isso. E nas atuais circunstâncias ele declara que o reino divino ele está sendo atacado por homens ansiosos que aprenderam a se humilhar em penitência e passar a exaltação pelo perdão. Veja como isso é muito interessante. Eles devem cuidar para que não sejam induzidos pela luxúria a jogar rápido com a lei imutável e passar a imaginar que eles podem se divorciar sob pretextos usuais e serem considerados inocentes. Veja que nós vamos agora prosseguir para a impressionante parábola do rico e do Lázaro. E veja o que Jesus nos ensina através dela. Preste atenção. O homem rico, vestido de linho fino e púrpura, passando suntuosamente todos os dias, e o outro pobre homem deitado à sua porta, cheio de feridas, e grato, agradecido pelas migalhas que caem da mesa do rico, e pela atenção dos cães, dos cachorros. Então veja duas mortes. Aí as posições se invertem. O pobre se encontra no seio de Abraão e com coisas boas ao seu redor, enquanto o rico se encontra na pobreza absoluta, necessitado de tudo e sem ter mais segurança de nada. Termina também toda a esperança para uma alma tão egoísta como aquele rico prova ser. Agora, nós devemos bem dizer a Deus que Ele não nos deixou com nenhuma desculpa para termos uma dureza de coração. Ele traz as necessidades do mundo até as nossas portas. Ele enfatiza a oportunidade. Ele nos dá condições para nossas generosidades. Ele não nos deixará em nossa dureza de coração, mas nos chama cada vez mais para coisas muito mais nobres. O homem rico da parábola, ele pode encontrar em seu coração motivos
para se autogloriar de sua riqueza, mas nunca encontra motivo para aliviar a pobreza do mendigo. Esse último pode ter recebido migalhas da mesa do rico, mas se o fez foi mais provavelmente por caridade dos servos do rico do que por ordens dele. Do pobre homem ele não teve nenhuma consideração. Ele é ignorado, pois a alma egoísta se tornou impiedosa. Veja os versículos 22 e 23. O viver no deleite dos prazeres que a riqueza pode proporcionar é o hábito mais perigoso quando ele se torna o tudo de qualquer homem. Veja que lição preciosa. Que tipo de vida deve ter a pobre alma? Ele não precisa de uma fornalha de fogo real para garantir seu tormento. O desejo ardente dentro do qual nada pode saciar o deixa em tormento. Se Deus não fez provisão em seu ambiente além túmulo, suas luxúrias, a satisfação foi negada. A fome de um espírito egocêntrico deve ser terrível. Olha os versículos 27 ao 31. O mundano egoísta evidentemente estava vivendo sem levar em conta uma vida futura. Em seu tormento ele percebe que seus 5 irmãos estão vivendo a mesma vida negligente que ele deixou como exemplo. Para que, portanto, eles não venham e aumentem o seu tormento, ele pede que Lázaro seja enviado em uma missão especial para avisá-los sobre o seu destino. Meus queridos, é claro, com Moisés e os profetas, eles não tinham desculpa. O que então Moisés e os profetas ensinaram? Eles não ensinam com grande clareza a doutrina de uma vida futura. Mas a questão é, o homem rico ou seus irmãos precisavam dessa doutrina para protegê-los contra a desumanidade da vida? Eu devo tremer diante do tormento em perspectiva antes de estar convencido de que devo ser generoso e atencioso? Não. Eu não sei pela lei da consciência que tal conduta como desumana deve incorrer numa maldição. Mesmo os que não creem, eles são indesculpáveis quando vivem vidas desumanas. E além de tudo isso, nós não devemos, como homem rico, imaginar que o milagre prescrito poderia superar toda a incredulidade. Nenhum milagre pode ser forte o suficiente para derrotar uma vontade própria. Todos nós precisamos ser guardados de um estado tão endurecido quanto aquele homem rico aos seus irmãos. Olha a lição dos versículos 23 ao 25. Tem sido muito bem observado que em Abraão nós temos um homem rico em bem-aventurança, como uma compensação para o outro homem rico em tormento. Aprenda comigo. Abraão ele foi muito provavelmente o homem mais rico que os dois em vida. Mas ele usou a sua riqueza para o bem dos seus companheiros. Ele acalentar os pobres e necessitados. E assim é Abraão, de bom coração e fiel, que a consolação de Lázaro é confiada. Veja que aqui os hábitos de ajuda que o patriarca cultivou na terra encontram exercício no mundo muito melhor do que no mundo. Que perspectiva se abre assim para os que são grandes de coração. O céu estará cheio de oportunidades para ministração. Aqueles cuja sorte tem sido difícil nesse mundo, eles serão levados ao seio dos patriarcas de Deus. Receberão deles a compensação que Deus tem reservado para todos que aprenderam a amá-lo. Olha o versículo 15 do capítulo 16. Então ele disse: vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Que palavra dura. Essa declaração de Cristo foi um julgamento em duplo sentido. Foi atraído para si pelos fariseus que estavam fazendo o seu pior
para ridicularizar a doutrina e o caráter de Cristo. Essa resposta não era de fato uma réplica, mas era da natureza de um julgamento. Declarou a mente de Cristo e a declarou em forte desaprovação das más ações e forte condenação de um espírito maligno. Olha, ela nos traz 3 formas de pensamento. O nosso desejo de ficar bem com os nossos irmãos, se justificar diante dos homens, esse desejo, ele é quase universal. Pode ser um sentimento correto e digno, quando a aprovação do homem é considerada à luz de uma confirmação da aceitação de Deus de nós, ou da recomendação de nossa própria consciência, então é correto e honroso. Mas veja que pode ser também de muito pouco valor quando é buscada meramente como uma ocasião para gratificação, independentemente da consideração de seu verdadeiro valor moral. Pois a aprovação do homem é muitas vezes uma coisa vazia e passageira. Espere até um dia mais tarde e você verá uma decisão contrária. O herói da geração passada é o criminoso do tempo presente. E pode ser que o homem ou a ação que a multidão está louvando seja aquela que Deus está condenando mais seriamente. De que valor então é a honra que vem do homem? Não se importe com a opinião egoísta. Pouco se importe com o julgamento daqueles cujo caráter você nem conhece. Deseje viver na estima dos bons e dos sábios. Busque a aprovação de Deus. Deus conhece os vossos corações. Os homens, eles não nos veem como somos. Não nos conhecemos com profundidade de conhecimento. Não, meus queridos. O poder que temos e usamos para impor aos outros atinge o ponto máximo quando nós nos impomos a nós mesmos e nos convencemos de que são verdades sobre aquelas coisas que são essencialmente falsas. Somente Deus nos conhece completamente, pois é somente Ele que olha para o coração. Deus é um discernidor dos pensamentos e intenções do coração. O seu olhar, ele penetra nas câmeras mais íntimas de nossa alma. Ele vê os motivos pelos quais agimos da forma que agimos. E vendo muitas vezes que ações aparentemente boas são inspiradas por motivos maus, isso é muito comum. E que ações que a sociedade condena são aliviadas por impulsos altruístas. Essa é uma inversão, a inversão divina do que é altamente estimado pelos homens, às vezes é abominável por Deus. O hipócrita é odioso à vista da pureza absoluta. Nós sabemos o que Cristo pensava dele. Menos culpado e ainda culpado é o mero religioso, aquele que não tem mais piedade do que é encontrado em uma infinidade de cerimônias sagradas, que não aprendeu a regular sua vida ou a considerar as reivindicações dos outros, frequentar o santuário em um dia e no outro tirar vantagem mesquinha de algum irmão fraco. Você pode ter certeza que isso é odioso aos olhos de Deus. Existe filantropia egoísta, sabia? A demonstração de fazer o bem aos outros com uma pretensão lucrativa, um curso de conduta que tem um aspecto benevolente, mas que visa secretamente o próprio enriquecimento. Existe atividade irreverente. Os homens muitas vezes rendem grande admiração àqueles cujas vidas estão cheias de trabalho bem-sucedido, que acumulam grandes fortunas, ou alcançam grande eminência e poder por muita energia e labuta incessante. Mas se esses homens estão vivendo vidas sem Deus, eles estão excluindo da esfera de seu pensamento e esforço o divino, com quem eles têm tudo a fazer e cujo amor criador, preservador, provedor tem tudo a ver com a sua capacidade. Não devemos dizer que a vida desses homens é tão seriamente defeituosa que chega a ser abominação?
aos olhos de Deus? Sim, é possível que muitas coisas que estão sendo elogiadas aqui, glorificadas, exaltadas, são condenáveis aos olhos de Deus. Isso é muito perigoso. Tá bom? A gente se encontra no próximo episódio. Ainda vai ter mais um episódio pra gente terminar esse capítulo 16. A gente se vê lá. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.